Crime e Castigo Fyodor Dostoiévski, audiolivro completo e mais rápido. 7ª. Como da última vez, a porta se abriu só um pouco, e um olhar penetrante e desconfiado reapareceu nessa minúscula fresta, fitando-o na escuridão. Então Raskolnikov ficou confuso e quase cometeu um erro grave. Receando que a velha tivesse medo de ficar com ele a sós e duvidando de que sua aparência fosse tranquilizá-la, ele puxou a porta, para a velha não se trancar, porventura, de novo. Nesse momento ela não soltou a porta nem a puxou, por sua vez, de volta, tanto assim que o jovem quase arrastou a velha agarrada à maçaneta, para fora do apartamento. Vendo-a postada no meio da porta, sem o deixar passar, foi direto ao seu encontro. A velha recuou com susto, queria dizer algo, mas, pelo visto, não conseguiu, e cravou nele seus olhos arregalados. Boa noite, Aliona Ivanovna. Começou ele com a maior desenvoltura possível, mas a voz não lhe obedecia, entrecortada e trêmula. Trouxe uma coisa aqui. Não seria melhor a gente ficar mais perto da luz? É sem esperar pelo convite, passou direto para o quarto. A velha correu atrás dele. Meu Deus! O que é que quer? Quem é? O que deseja? Desandou a falar. Misericórdia, Aliona Ivanovna. Sou seu conhecido. Raskolnikov, eis aqui o penhor que lhe prometi um dia desses, e ele estendeu o penhor à velha. Esta ia examiná-lo, mas logo passou a fitar o intruso bem nos olhos. Olhava com atenção, maldosa e desconfiada. Passou-se um minuto, e ele teve a impressão de lobrigar nos seus olhos uma espécie de escárnio, como se ela já tivesse adivinhado tudo. Sentia-se cada vez mais confuso e assustado, tão assustado que acabaria fugindo, se ela continuasse a mirá-lo assim, sem uma palavra, por mais meio minuto. Por que é que olha dessa maneira, como se não me reconhecesse? Disse ele, de súbito e também com maldade. Tome, se quiser, se não, vou procurar outras pessoas. Não tenho tempo. Sequer pensava em dizer isso, a frase lhe escapou por acaso. A velha se recobrou, visivelmente animada pelo tom resoluto do visitante. Por que vieste, meu queridinho, assim tão de repente? O que é isso? Perguntou ela, olhando para o penhor. Uma cigarreira de prata, como lhe disse da última vez. A velha estendeu a mão. E por que estás tão pálido? E as mãos tremem? Tomaste banho gelado, hein, queridinho? Estou com febre. Respondeu ele, de modo entrecortado. Qualquer um ficaria pálido sem ter o que comer. Acrescentou a seguir. Custava-lhe articular as palavras, as forças iam abandoná-lo outra vez. Porém sua resposta parecia verossímil. A velha tomou o penhor. O que é isso? Perguntou ela, tornando a examinar Raskolnikov pesando o penhor na palma da mão. Uma coisa, uma cigarreira, de prata, olhe. Não parece que seja de prata. Eita, que nó fizeste. Tentando desatar a fita, ela se voltou para a janela, ficando mais perto da luz. Todas as suas janelas estavam fechadas, apesar do abafo. Depois o deixou por alguns segundos e virou-lhe as costas. O jovem desabotou o casaco e retirou o machado do laço, porém não chegou a sacá-lo, segurando com a mão direita, debaixo da roupa. Suas mãos estavam muito fracas, ele mesmo sentia como, a cada instante, elas ficavam mais formigantes e rígidas. Temia que o machado lhe caísse das mãos. De repente, teve uma vertigem. Mas que diabo de nó ele fez? Exclamou a velha, irritada, e moveu-se em direção dele. Não havia mais um segundo a perder. Ele tirou o machado, ergueu-o com ambas as mãos e, mal entendendo o que fazia, golpeou com o cabo de madeira a cabeça da velha, quase sem esforço, quase maquinalmente. Não tinha força nesse momento, mas, desferido o primeiro golpe, surgiu-lhe a força. A velha estava, como sempre, de cabeça nua. Ralos e levemente grisalhos, seus cabelos claros estavam, de modo usual, fartamente ungidos com óleo, reunidos numa trancinha igual a um rabo de ratazana e presos como um estilhaço de pente de chifre que sobressaía na sua nuca. O golpe atingiu justamente seu sincipúcio, devido à pequena altura dela. A velha soltou um grito, porém muito fraco, e de repente desabou toda no chão, levando as mãos à cabeça. Uma das suas mãos ainda segurava o penhor. Com todas as forças, Raskolnikov lhe golpeou 2 vezes o sincipúcio, de novo com o cabo do seu machado. O sangue jorrou como de um copo emborcado, e o corpo dela caiu de costas. Ele recuou, deixando o corpo cair, e logo se inclinou sobre o rosto da velha. Ela já estava morta. Seus olhos estavam arregalados como se fossem saltar das órbitas, a testa e todo o rosto, franzidos e deformados por uma convulsão. Ele pôs o machado ao lado da morta e logo enfiou a mão no seu bolso procurando não se sujar com o sangue vertido, naquele mesmo bolso direito do qual ela tirara, da última vez, as chaves. Estava completamente lúcido, não tinha mais perdas de consciência nem tonturas, embora as mãos continuassem a tremer. Recordaria depois que agia com muita atenção e cautela, buscando o tempo todo, não se manchar. De imediato, tirou as chaves, todas penduradas, como dantes, na mesma argola de aço. Correndo, foi com elas ao quarto.
Era um aposento muito modesto, com um imenso caixilho de ícones. Junto da outra parede havia uma grande cama bem limpa, com um cobertor de retalhos de seda forrado de algodão. Frente à terceira parede havia uma cômoda. Coisa estranha, tão logo ele começou a manipular as chaves e ouviu o tilintar deles, um espasmo lhe percorreu o corpo. De supetão, quis de novo largar tudo e retirar-se. Mas isso durou um instante apenas, já era tarde demais para ir embora. Ele chegou a zombar de si próprio, quando lhe veio de súbito, outra ideia alarmante. Teve, de chofre, a impressão de que a velha talvez estivesse viva e poderia ainda recuperar-se. Deixando a cômoda e as chaves, Raskolnikov correu novamente ao corpo, pegou o machado e ergueu-a outra vez sobre a velha, mas não a golpeou. Sem sombra de dúvidas, ela estava morta. Inclinando-se para examinar mais de perto, o jovem viu claramente que o crânio dela estava partido e mesmo deslocado um tanto para um lado. Queria apalpá-la, mas retirou a mão, dava para ver tudo a olho nu. De súbito, reparou num cordão que pendia no pescoço dela e puxou-o, mas o cordão era sólido e não se rompia, encharcado, ainda por cima, de sangue. Tentou tirá-lo, assim mesmo, debaixo das roupas, mas algo estava atrapalhando. Impaciente, ergueu outra vez o machado para partir o cordão, com um golpe, sobre o corpo, mas não ousou e, a muito custo. Sujando as mãos e o machado, cortou o cordão após 2 minutos de esforços sem tocar o corpo com a lâmina, e tirou-o. Não se enganara, era um porta-moedas. Havia 2 cruzes nesse cordão, uma de cipreste e a outra de cobre e, além disso, um santinho esmaltado. Junto deles estava pendurado um pequeno porta-moedas de camurça, todo ceboso, com uma borda e um anelzinho de aço. Raskolnikov pôs esse porta-moedas atulhado no bolso, semou examinar, jogou as cruzes sobre o peito da velha e, levando dessa vez o machado, voltou correndo para o quarto. Extremamente apressado, ele pegou as chaves e começou a experimentá-las de novo, porém sem sucesso, já que as chaves não se inseriam nas fechaduras. Não é que suas mãos tremessem tanto, mas ele mesmo errava volta e meia, via, por exemplo, que a chave não entrava, mas insistia em enfiá-la. De chofre, lembrou-se da grande chave de ponta denteada, que estava no meio das outras chaves pequenas, e pensou que ela, sem dúvida não abria a cômoda. Isso já lhe viera à mente, da última vez, mas sim um cofrete, em que tudo seria, quem sabe, guardado. Deixou, pois, a cômoda e logo foi procurar debaixo da cama, ciente de que as velhas costumavam pôr lá seus cofretes. Era assim mesmo, havia, debaixo da cama, uma grande arca de mais de 1 argim de comprimento, com tampa saliente, revestida de marroquim vermelho, todo alastrado de minúsculos pregos de aço. A chave de ponta denteada destrancou-a com facilidade. Em cima, sob um lençol branco, estava uma peliça de lebre coberta de um conjunto vermelho. Embaixo havia um vestido de seda, um chale e, pelo visto, só velhos trapos, ali no fundo da arca. Antes de tudo, ele se pôs a limpar suas mãos manchadas de sangue com o conjunto vermelho. É vermelho, e o sangue não se percebe tanto sobre o pano vermelho. Ia raciocinando, e nisso recuperou os sentidos. Senhor! Será que estou ficando louco? Pensou com pavor. Mas assim que mexeu nesses trapos, um relógio de ouro brilhou, de repente, sob a peliça. Ele foi revirando tudo. Os objetos de ouro. De certo os penhores a resgatar. Estavam, de fato, misturados com atrapagem, pulseiras, correntes, brincos, alfinetes etc., uns em estojos, os outros simplesmente embrulhados. Aliás, com muito cuidado, em folhas duplas de papel jornal e atados com fitas. De imediato, ele começou a encher com eles os bolsos da calça e do casaco, sem examinar nem abrir os embrulhos e estojos. Contudo, não conseguiu juntar muita coisa. De súbito, ele ouviu alguém andar pelo cômodo onde estava a velha. Ficou parado, silencioso que nem um morto. Mas tudo estava tranquilo, seria engano. Ouviu, repentinamente, uma exclamação bem fraca, como se alguém tivesse soltado um curto gemido baixinho, calando-se a seguir. Houve mais 1 ou 2 minutos de absoluto silêncio. Agachado perto da arca, ele esperava, prendendo a respiração. Depois se levantou, num pulo, pegou o machado e saiu correndo do quarto. Plantada no meio do cômodo, com uma grande trouxa na mão, Lizaveta fitava a irmã morta. Estava toda branca, feito lençol, e obviamente não tinha forças para gritar. Vendo-o entrar, ela ficou tiritando, e os espasmos lhe contraíram o rosto todo. Ela só ergueu o braço, abriu a boca, mas não gritou, e começou a recuar, lentamente, para um canto de olhos cravados nele assim, bem de frente, porém sem gritar, como se o ar lhe faltasse. Quando ele a atacou, brandindo o machado, os lábios da moça se contorceram de modo tão lastimoso como os de crianças muito pequenas que passam a sentir medo de alguma coisa, olham, atentas, para aquele objeto que as intimida e dispõem-se a gritar. E essa coitada de Lizaveta era tão simples, retraída e amedrontada, de uma vez por todas, que nem sequer levantou o braço para proteger o rosto, embora fosse, nesse momento, o gesto mais necessário e natural, pois o machado estava erguido bem em cima do rosto dela.
Apenas levantou, só um pouco, sua livre mão esquerda e estendeu-a devagar para frente, como que afastando o assassino. A machadada lhe atingiu direto o crânio, a lâmina rachando toda a parte superior da testa, quase até o sincipúcio. Ela desabou no chão. Quase enlouquecido, Raskolnikov pegou sua trouxa, largou-a de novo e foi correndo à antessala. O medo se apossava dele cada vez mais, sobretudo após esse segundo inesperado assassinato. O jovem queria fugir de lá o mais depressa possível. E se fosse capaz, nesse momento, de enxergar e raciocinar com mais clareza, se somente pudesse imaginar todas as dificuldades de seu estado, todo o desespero, toda a feiura e todo o absurdo deste, compreendendo, nesse meio tempo, quantas complicações e, quiçá, delitos ainda ia superar e cometer a fim de escapar dali e voltar para casa, então bem poderia ser que deixasse tudo e denunciasse logo seu próprio crime. Menos por medo de ser punido que por horror e aversão pelo que fizera. Era, sobretudo, a aversão que aumentava a cada instante. Nem por todo o ouro do mundo ele se aproximaria agora da arca e nem mesmo voltaria para o quarto. Todavia, uma espécie de distração ou pensatividade vinha, aos poucos tomando conta dele. Por momentos, o jovem se distraía, ou melhor, esquecia o principal e agarrava-se às minúcias. Entrando, aliás, na cozinha e avistando em cima de um tamborete, um balde com água, teve a ideia de lavar as mãos e o machado. Suas mãos estavam ensanguentadas e pegajosas. Ele colocou a lâmina do machado na água, pegou um pedacinho de sabão, que estava num pires fendido posto no peitoril da janela, e começou a ensaboar as mãos dentro do próprio balde. Depois de limpá-las, retirou o machado, lavou o ferro e gastou uns 3 minutos em esfregar a madeira, onde o sangue ficara coagulado, usando, inclusive, o sabão. Em seguida, enxugou tudo com as roupas de cama penduradas numa corda esticada através da cozinha, e passou muito tempo a examinar, com atenção, o machado perto da janela. Não havia mais rastros, apenas o cabo ainda estava úmido. Com todo o cuidado, Raskolnikov colocou o machado no laço, debaixo do seu casaco. Depois examinou o casaco, a calça e as botas, pelo menos, o quanto lhe permitia a fraca luz da cozinha. À primeira vista, não sobrara nada do lado de fora, somente as botas estavam manchadas. O jovem molhou um pano e limpou as botas. Sabia, de resto, que não olhava direito e que havia, talvez, algo bem perceptível que ele mesmo despercebera. Meditativo, ficou no meio da cozinha. Um pensamento obscuro e doloroso brotava em sua mente. Maluco que estava, não era, quem sabe, capaz de raciocinar nem de defender-se fazendo exatamente aquilo que não precisava fazer em tal ocasião. Meu Deus! Tenho que fugir, fugir! Murmurou ele e correu para a antessala. Mas lá se depararia com um pavor que jamais sentira em toda a vida. Olhava, petrificado, e não acreditava em seus olhos. A porta de entrada que levava da escadaria para a antessala, aquela porta pela qual ele entrara, tocando a campainha, estava destrancada e até mesmo aberta, por um palmo, sem tranca nem cadeado, o tempo todo, em todo aquele tempo. A velha não fechara a porta atrás dele, talvez, por cautela. Deus! Ele viu, a seguir, Lizaveta. E como pôde não entender que ela tinha entrado de algum modo? No fim das contas, não atravessara a parede, ele acorreu à porta e trancou-a. Mas não, outra vez não é isso. Preciso ir embora, preciso ir. Tirando o ferrolho, abriu a porta e começou a escutar. Escutou por muito tempo. Algures bem longe, lá embaixo, provavelmente no portão do prédio, 2 vozes gritavam até guinchar, discutindo e brigando. O que é isso? O jovem esperava pacientemente. Enfim, o barulho cessou de vez, como que cortado, os brigões se retiraram. Ele já ia sair, mas uma porta se abriu, de súbito, no andar de baixo, e alguém começou a descer a escada, cantarolando uma melodia. Como eles todos são barulhentos! Pensou ele num relance. Voltou a esperar, encostando a porta. Tudo se acalmou, afinal, não havia mais ninguém lá. Raskolnikov ia pisar na escada e de repente, ouviu novamente os passos. Esses passos ecoavam muito longe, ainda no começo da escadaria, porém. Ia lembrar aquilo, mais tarde, com toda a nitidez. Ele foi suspeitando desde que ouviu o primeiro som, que alguém se dirigia precisamente para ali ao 4º andar, ao apartamento da velha. Por quê? Seriam aqueles sons tão peculiares assim, tão significativos? Os passos eram pesados, regulares e lentos. Eis que ele passou o 1º andar e continuou subindo, mais e mais adiante. Ouviu-se o alento arfante de quem subia. Ele já chegava ao 3º andar. Vinha ali mesmo. Raskolnikov teve, de chofre, a impressão de ficar como que entorpecido ou de sonhar que alguém corria no seu encalço querendo matá-lo, e já o alcançava, enquanto ele permanecia no mesmo lugar, grudado no solo, e nem podia mover os braços. Por fim, quando o tal visitante começou a subir ao 4º andar, ele estremeceu todo e esgueirou-se, distraí rapidamente, do patamar ao apartamento, fechando a porta no último instante. Pegou, a seguir, o ferrolho e introduziu-o, sem o menor ruído, no encaixe.
Era auxiliado pelo instinto. Feito isso, ficou em silêncio, quase sem respirar, logo atrás da porta. O visitante importuno também se aproximou dela, do outro lado. Os dois estavam agora face a face, do mesmo modo que ele estivera, há pouco, em frente à velha, separado dela pela porta e escutando. O visitante soltou uns suspiros profundos. Deve ser gordo e alto, pensou Raskolnikov, segurando firme o seu machado. Parecia, de fato, que estava sonhando com tudo isso. O visitante agadanhou a campainha e tocou com força. Assim que o som metálico tilintou, Raskolnikov teve a impressão de que alguém se movera no quarto. Até mesmo ficou escutando, por uns segundos, com toda a atenção. O homem tocou mais uma vez, aguardou um pouco, impacientou-se de supetão, e começou a puxar, com todas as forças, a maçaneta da porta. Apavorado, Raskolnikov fitava o gancho do ferrolho, que tremia todo no encaixe, e pensava, embotado pelo medo, que este não demoraria em pular fora. Isso parecia realmente possível, tão fortes eram as puxadas. Ele queria mesmo segurar o ferrolho com a mão, mas o outro podia desconfiar. Ia sentir-se outra vez tonto. Vou cair. Pensou num átimo, mas o homem se pôs a falar, e ele se recuperou logo. Que diabo elas estão fazendo ali? Dormem ou alguém as esganou? Malditas! Bramiu o homem, como que dentro de um baril. Ei, Aliona Ivanovna, velha bruxa. Lizaveta Ivanovna, beldade inefável. Abramai. Ei, malditas, estão dormindo, talvez. E de novo, tomado de fúria, tocou a campainha umas 10 vezes seguidas, com toda a força. Sem dúvida era um sujeito autoritário e bem conhecido naquela casa. No mesmo instante os passos miúdos e apressados ouviram-se, de repente, no patamar. Vinha outra pessoa. De início, Raskolnikov sequer a ouvira subir a escada. Será que não há ninguém? Exclamou o novo visitante, num tom estridente e alegre, dirigindo-se ao primeiro homem que continuava a tocar a campainha. Boa noite, Cook. A julgar pela voz, deve ser muito jovem. Pensou, de improviso Raskolnikov. Sabe lá o diabo, quase quebrei a tranca. Respondeu Cook. De onde o senhor me conhece? Como assim? Antes de ontem, ganhei do senhor 3 vezes a fio no bilhar do Gambrinus. Ah! Não estão, pois, em casa. É estranho. E muito bobo, aliás. Aonde iria a velha? Tenho um negócio a tratar com ela. Eu também tenho um negócio, amigo. Bom, fazer o quê? Temos que ir embora. É? Pensava em arranjar dinheiro. Exclamou o moço. Temos, sim, mas para que marcar o encontro? Foi ela mesma, a bruxa, quem marcou comigo a hora. Moro longe daqui. E a que diabo ela podia ter ido, não entendo. O ano inteiro fica em casa mofando, bruxa, com dor nas pernas, e de repente foi passear. E se perguntar ao zelador. O quê? Aonde foi e quando voltará? Diabo, perguntar. Mas ela não vai a lugar nenhum. E ele puxou outra vez a maçaneta da porta. Vamos lá, diabo, fazer o quê? Espere. Gritou o moço, de súbito. Olhe, a porta se desprende assim, quando a gente puxa, está vendo? E daí? E daí que ela não está trancada para valer, apenas aferrolhada, quer dizer, tem aquele ganchinho. Ouve como o ferrolho está tilintando. Bom? Mas como o senhor não entende? É que uma delas está em casa. Se tivessem saído as duas, teriam fechado a porta com chave, do lado de fora, e não com ferrolho por dentro. Nesse caso, ouve como está tilintando. Mas para botar o ferrolho por dentro, precisam estar em casa, entende? Estão, pois, em casa, contudo não abrem. Bah, é mesmo? Exclamou Cook, surpreso. O que estão fazendo então? E tornou a puxar a porta, enraivecido. Espere. Redarguiu outra vez o moço. Não puxe. Há coisa errada nisso. O senhor tocou a campainha, depois puxou a porta, mas elas não abrirão, quer dizer, estão as duas em síncope, ou então. O quê? Vamos chamar o zelador, é isso. Que ele mesmo as acorde. Bom negócio. Os homens foram descendo a escada. Espere. O senhor fica aqui, e eu vou chamar o zelador. Por que ficar? Por via das dúvidas? Talvez. É que eu estudo para juiz de instrução. Obviamente há coisa errada, obviamente. Gritou o moço, entusiasmado, e desceu correndo a escada. Ficando no patamar, Cook tocou de novo a campainha, que soou baixo uma vez só, depois tornou a mover a maçaneta, bem devagar, como se a examinasse, meditativo, puxando-a e soltando de volta para ter toda a certeza de que a porta estava somente aferrolhada. Depois se abaixou, bufando, e olhou pelo buraco da fechadura. No entanto, a chave inserida do lado de dentro não permitia ver nada. De pé atrás da porta, Raskolnikov segurava o machado. Estava como que delirante. Até mesmo se preparava para lutar com eles, tão logo entrassem.
Enquanto os homens tocavam a campainha e conversavam, viera-lhe, várias vezes, a ideia de chamá-los de trás da porta e acabar com tudo na hora. Queria, inclusive, começar a provocá-los, a discutir com eles até que abrissem a porta. Tomara que venham logo. Pensou nesse instante. Porém ele está, que diabo, o tempo passava. Um minuto, o outro, mas ninguém vinha. Koch voltou a mover-se. Porém, que diabo! Gritou, de repente, deixou seu posto e foi descendo a escada, impaciente e apressado. Cessou o barulho das suas botas. Meu Deus, o que faço? Raskolnikov retirou o ferrolho, entreabriu a porta sem ouvir mais nada e de improviso, sem raciocínio algum, saiu, encostou a porta o quanto pôde e precipitou-se pelos degraus. Ele já havia descido 3 lanços de escada, quando um forte ruído estourou, vindo de baixo. Onde se esconderia? Não tinha para onde fugir, foi correndo de volta ao apartamento. Ei, diacho, tinhoso! Pega aí, saindo aos berros de um dos apartamentos de baixo, alguém desceu a correr, ou melhor, a rolar pela escada, gritando com todas as forças. Mitka! 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 Que o rabudo te carregue! O grito acabou com um guincho, ouvindo-se os últimos sons lá no pátio, e tudo ficou quieto. Porém, no mesmo instante, várias pessoas começaram a subir a escada, com muito barulho, falando alto e sem parar. Eram 3 ou 4. Raskolnikov distinguiu a voz estridente do moço. São eles. Num desespero total, ele foi ao seu encontro. Ocorra o que ocorrer. Se me pararem, está tudo perdido, se me deixarem passar, também está tudo perdido, que não vão esquecer minha cara. Eles já estavam bem perto, restava tão só um lanço a percorrer, e de repente veio a salvação. A alguns degraus dele, do lado direito, havia um apartamento vazio, de porta escancarada, aquele mesmo apartamento do 2º andar onde trabalhavam os pintores, que tinham ido embora, como que de propósito. De certo foram eles que acabaram de sair com tanta algazarra. O chão estava recém-pintado, no meio do quarto havia uma lata de tinta e um pincel posto num caco de louça. Num piscar de olhos, ele entrou porta adentro e escondeu-se atrás da parede, bem na hora, visto que eles já estavam no patamar. Depois passaram ao lado dele e dirigiram-se, falando bem alto, direto ao 4º andar. Raskolnikov esperou um pouco, saiu de mansinho e correu para baixo. Não havia ninguém na escada, nem no portão do prédio. Atravessando depressa o pátio, ele virou à esquerda e seguiu a rua. Raskolnikov sabia muito bem, tinha toda a certeza de que, nesse exato momento, eles já se encontravam lá no apartamento, que tinham ficado muito surpresos de ver que estava aberto, embora estivesse, há pouco, trancado, que eles olhavam para os corpos e que, no máximo um minuto depois, chegariam a entender plenamente que o assassino acabara de estar ali e conseguirá esconder-se, escapar deles e fugir, talvez chegassem a adivinhar, outro sim, que ele estava no apartamento vazio, enquanto eles subiam a escada. Entretanto, ele não se atreveria, de modo algum, a ir mais depressa conquanto faltassem uns 100 passos até a primeira esquina. E se entrasse num pátio qualquer e esperasse um bocado em algum lugar, numa escada desconhecida? Não, é perigoso. E se jogasse o machado fora? E se chamasse um cocheiro? Perigo, perigo. Chegou, afinal, à primeira ruela, dobrando a esquina como que semi-morto. Estava salvo, pela metade, e entendia isto, havia menos suspeitas e, além disso, a multidão estava grande e absorvia-o como um grão de areia. Mas todos aqueles sofrimentos esgotaram-no tanto que ele mal se movia. Pingava de suor, e seu pescoço estava todo molhado. Eita, bebum! Gritou-lhe alguém, quando se enveredava para o lado do canal. Cada vez menos entendia o que vinha acontecendo. Contudo, lembraria mais tarde que, ao alcançar o canal, ficará assustado com o fato de que, havendo lá pouca gente, ele pudesse atrair atenção, e quis voltar à ruela. Embora quase caísse de exaustão, fez um rodeio e chegou a casa por um caminho bem diferente. Não estava de todo lúcido, quando passou o portão de seu prédio, pelo menos, foi já na escada que se recordou do machado. Entre mentes tinha uma tarefa muito importante a cumprir, colocar o machado de volta e da maneira mais discreta possível. É claro que não tinha mais forças para compreender que talvez fosse bem melhor jogar o machado. Quem sabe, mais tarde, algures no pátio alheio, em vez de pô-lo no mesmo lugar. Mas tudo se passou bem. A porta da guarita não estava trancada, mas só encostada, então o mais provável era que o zelador se encontrasse em casa. Porém o jovem perderá a capacidade de raciocinar a ponto de aproximar-se logo da guarita e abrir a porta. Se o zelador perguntasse, o que quer, entregar-lhe-ia, quiçá, o machado, sem mais nem menos. Mas o zelador não estava, outra vez, em casa, e ele teve bastante tempo para acomodar o machado no mesmo lugar, debaixo do banco, cobrindo-o, inclusive, com uma acha de lenha. Não encontrou ninguém, nenhuma alma viva, a caminho do seu quarto. A porta da locadora estava fechada. Entrando no quarto, atirou-se vestido como viera, no sofá. Não adormeceu, mas ficou entorpecido.
Se alguém entrasse nesse momento, ele se levantaria num pulo, gritando. Os trechos e pedaços de pensamentos fervilhavam em sua cabeça, mas o jovem não conseguia, apesar de todos os esforços, fixar sua atenção em nenhum deles. Aproveite e curta o vídeo e se inscreva no canal.